Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 20 milhões de brasileiros superdotados, ou seja, cerca de 10% da população possuem altas habilidades. Já o nosso último censo escolar, realizado em 2016, registrou pouco menos de 16 mil estudantes com altas habilidades. Diagnosticar um superdotado não é tarefa fácil e a falta de informação sobre o que é ter altas habilidades e como lidar com elas torna a vivência desses brasileiros um desafio enorme. Eles estão em todas as classes sociais e precisam de estímulos. Quando esse estímulo não vem, eles se tornam aquele peixe fora d'água e sofrem bastante discriminação. Enquanto isso, nós perdemos grandes talentos. Hoje você vai entender melhor o que é ter altas habilidades e conhecer os desafios de crianças que, como todas as outras, precisam de auxílio para se desenvolver. Para essa conversa, nós convidamos a empresária Roberta Alevato, mãe da Valentina, Cristina Delu, psicóloga e doutora em educação, e a estudante Bruna Matias. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Cristina, eu vou começar com você para a gente traçar um panorama. Eu dei ali 2 dados bem díspares, né? A Organização Mundial de Saúde fala em 20 milhões de brasileiros, não é só do universo de estudantes que a gente está falando ali. E o nosso censo só consegue detectar 16 mil, pouco menos de 16 mil estudantes nessa linha das altas habilidades. Qual é a dificuldade que a gente tem e o que justifica esses números tão distantes um do outro no Brasil? A dificuldade é o reconhecimento de que aquele aluno que foge do padrão do grupo, da turma, ele tem um diferencial no perfil do desempenho cognitivo ou no perfil do desempenho de talento na área das artes, desporto, música, porque no cognitivo a gente vê mais a parte acadêmica, intelectual. A parte matemática é bem simples de ver, né? Muito simples. Então, qualquer professor sabe dizer, o meu melhor aluno em matemática é, e ele sabe nomear a criança. Mas quando a gente diz assim, o meu melhor aluno em educação física é aquele que não gosta de matemática. Então, isso faz com que... E já é descartado sobre as suas habilidades, Então, né? isso já faz na escola uma diferenciação no trato com o aluno. O aluno considerado superdotado, no mito que a gente ainda carrega de que o superdotado é aquele que é bom em tudo, não é certamente aquele aluno que carrega junto alguma dificuldade de aprendizagem em português e matemática ou nas habilidades sociais. O superdotado, ele é uma pessoa que se destaca porque ele se antecipa no desenvolvimento geral. É uma criança que anda cedo, fala cedo, mais cedo do que normalmente se fala. Aprende a ler muitas vezes sozinho, mais cedo. E isso repercute lá na escola, porque a criança chega com uma série de habilidades que não vão ser aprendidas na escola. A gente tem realmente uma escola que padroniza o momento de todos os alunos como se fosse o mesmo, né? Aí eu quero trazer a Bruna aqui para a nossa conversa, porque é uma pessoa que tem uma experiência pessoal nisso. Suas altas habilidades estão em que áreas? É importante trazer isso, né? Hoje já se reconhece que não é só quem sabe muita matemática, né? E como é que foi se reconhecer com essas altas habilidades, Bruna? Olha, no começo foi uma surpresa, porque eu não imaginava que eu tinha realmente alguma habilidade, justamente por não ser a aluna do 10. E a partir de um projeto de iniciação científica que eu tive a oportunidade de participar ainda no ensino médio, sendo estudante de escola pública, ter essa vivência da universidade. Então eu descobri minha habilidade de comunicação e consegui explorar isso, trabalhar, apresentar alguns trabalhos, e que foi muito importante, porque quando a gente estuda em escola pública, vem de comunidade, esse olhar é um pouco distanciado, de que você tem um potencial e aquilo deve ser investido no seu potencial, que deve acreditar naquilo que você tem de conhecimento. E em que área está a sua alta habilidade? Não sei se você falou. Comunicação. Comunicação, né? Não é uma área tão comum então, a visão, de ser reconhecida, a visão da orientadora, né? Eu cheguei lá como coordenadora. Você já conhecia a Bruna antes, já, porque né? ela esse projeto era um foi projeto em parceria FAPERJ, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Fidel Brasil, UF, e o colégio dela, o Colégio Estadual Guilherme Briggs. Depois de feita a identificação, alguém pega e diz assim, nós temos uma aluna fora do grupo,
para indicar para esse projeto. E fomos lá ver a Bruna. A Bruna não atendia em série no ano escolar que ela estava para entrar no grupo. Mas como ela atendeu aos critérios, ela entrou sendo o ponto fora da curva, mesmo sendo ali naquele grupo. São um ponto fora na curva. Agora deixa eu trazer a Roberta aqui para a nossa conversa, para a gente depois seguir. A tua filha, ela teve o início da fala dela super precoce, aos 7 meses. 6 para 7 meses, ela virou para mim, para minha mãe. Água, vovó. Ai, como? Mãe, você escutou? Um gravador, alguma Aí coisa eu falei, assim, não é mãe, você possível. escutou? É isso mesmo que estamos escutando? Foi. Aí ficamos, foi, não foi, o que está acontecendo? E ela já reproduzia muito bem aquilo que via na televisão e ela tinha um alto nível de concentração para a idade. Ela ficava no bercinho e tudo que ela via de televisão, porque é difícil uma criança de 6 meses estar vendo televisão, e ela estava lá vendo e já reproduzia os sons igualmente. E quando ela começou a falar, nós ficamos até em dúvida, não, mas como é que é isso? Foi sem querer, né? E a sorte da Roberta é que ela falou em português. Porque existem várias crianças que podem ter mães assistindo e ainda não sabem disso, que a primeira língua falada não foi a língua portuguesa, sendo pais brasileiros, Uau. sem saber aquelas línguas. Então, na pesquisa, porque a gente tem um grupo de pesquisa Onde é na que UF. vem isso, Cristina? Então, você quer que eu diga? Posso dizer. Eu Olha quero que você diga. Não, uma das hipóteses é a reencarnação, a lembrança de vidas passadas. Cada olhar vai para um dar um lado, diagnóstico porque de se uma você direção, está né? numa família que não sabe russo e a criança fala russo, É de ficar assustado, né? Exatamente. Agora, Roberta, me fala uma coisa. Ela está com 7 anos agora. 7 anos. Que desafios isso te trouxe na criação dela? Eu estava até conversando antes com a Cristina que parece que uma coisa que demora uma criança 6 meses, ela dava um salto em uma semana. Com 1 ano, reproduzia frases completas. Com 1 ano e meio já contava nos dedinhos, somava, fazia pequenas somas, formas. Já tinha aquela coisa com planetas. Com 2 anos já sabia se o planeta tinha gases, água, ela tinha esse interesse. Gente, eu até hoje não sei a maioria deles. mas eles sabem. E sabia na ordem perfeita. E ia lá para fora, mamãe, olha lá um quarto crescente. E isso eram doses diárias. E quando eu decidi colocar na escola, ela já falava inglês. Uma escola comum. Uma escola comum, ficava quase de frente para minha casa. Eu falei assim, não, chegou a hora de inserir na escola. Mas eu achava que isso não ia ser tão preocupante. A inclusão dela na escola foi fácil, eu não precisei nem adaptar. Mas eu comecei a reparar que a escola deixava ela de lado. Por quê? Porque uma criança no maternal 1, como é que ia saber já falar inglês e já sabia o alfabeto completo? É porque, na verdade, a escola não sabe nem lidar, né? Não sabe lidar. Então, a melhor forma é dar o gelo na criança para ela não atrapalhar o trabalho que a professora Ou até tem que pensas fazer. que ela não precisa, né? Não, Ela está tão também, avançada também que não pensa precisa. que não precisa, mas precisa, porque embora ela já tenha aqueles conteúdos, ela está pronta para partir daquele nível para diante. Bruna, você lembra de você, na tua infância, teve alguma diferença para você? Eu sempre era muito curiosa, minha mãe me colocou para fazer muitas coisas. Então, eu fiz jazz, eu fiz balé, eu fiz aula de xadrez na escola. Eu me interessei por assuntos que, para a realidade que eu vivia naquele momento, que minha mãe tinha, não era o esperado. Você morar numa comunidade e você colocar uma criança para fazer jazz, você investir numa criança em fazer cursos. O que é Quanta esperado criança- na comunidade, não samba? Na verdade. música popular, por que essa menina de quer rua. dançar E jazz? quantas crianças perdem essa Isso. possibilidade Sim, de porque- desenvolver-se? Mas é né? porque não tem um olhar, não tem algo que te estimule. Falta estimulação, falta visibilidade para essas crianças, Falta interesse político. Falta interesse, falta muita coisa. Eu vou te interromper, porque olha só quanta coisa a gente tem para falar já prometida para o próximo bloco, né? Esse foco que é super importante nas comunidades, porque perdemos muitas possibilidades de crescimento nessa área, né, Cristina? E também sobre a questão de pular uma série que muitas vezes é mal vista, como a Roberta Mas é falou. direito na aceleração. Vamos falar disso com mais tranquilidade no próximo bloco, depois da nossa reportagem. Antes da gente continuar essa conversa, no próximo bloco, a gente vai até um espaço voltado para o desenvolvimento de altas habilidades. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre altas habilidades. Agora a gente vai conhecer um espaço voltado
para o desenvolvimento dos superdotados. Uma ONG aqui no Rio de Janeiro que identifica e estimula o desenvolvimento de crianças e jovens com altas habilidades. O Nadson que nos recebe é um desses meninos. Ele tem 9 anos. Ele está na instituição desde o ano passado. Veio através de uma seleção feita na escola pública que estuda. Onde é que é a tua sala? A sala é por aqui. Mas para sua mãe, ele sempre se destacou. Desde muito pequenininho, ele se expressa super bem, se destacava de outras crianças. Eu tenho um outro filho e realmente foi... Eu sempre achei mesmo. O menino frequenta o local 2 vezes por semana no contraturno escolar. Eu noto que ele é uma criança muito mais, assim, focado. Eu acredito que aqui contribuiu muito. A instituição leva o nome de um premiado publicitário que morreu precocemente aos 39 anos. Após a tragédia, seus pais decidiram se dedicar a crianças especiais de baixa renda. A criança ela tem que ter como princípio ser superdotada, e isso é identificado a partir do processo de seleção, ser socialmente vulnerável, e a partir do momento que ela passa por todas as etapas da seleção, ela ingressa no programa Desenvolvendo Talentos. Nesse programa ela terá acesso no contraturno escolar a oficinas do programa, que consistem em oficinas de robótica, codificação, oficina de criação, desenho. E nós utilizamos a metodologia de Gardner, das inteligências múltiplas, e utilizamos também a metodologia do STEM, que desenvolve, num olhar holístico, toda a parte de engenharia, ciências, pensamento crítico, desenvolvimento das habilidades interpessoal, das inteligências emocionais. O Instituto oferece uma série de atividades complementares para o desenvolvimento de talento e da expressão individual. Vamos ver o que nosso anfitrião está fazendo? Que atividade é essa que eles estão fazendo? Agora eles estão participando da oficina de codificação, que ela é voltada para que eles já, desde muito cedo, né, a partir dos 8 anos, eles já comecem a desenvolver suas próprias linhas de códigos. Porque a gente entende que, independentemente da profissão que eles venham seguir no futuro, eles vão precisar lidar com essas ferramentas de programação e codificação. Então, junto com esse trabalho de programação, a gente vai inserindo o trabalho de robótica e de cultura maker também, onde eles, com as próprias mãos, vão desenvolvendo os seus projetos, suas pesquisas, e aí eles vão se aperfeiçoando dentro dessa área. O que você está fazendo aí, Nadson? Eu programei esse gatinho para ficar rodando, o motor para ficar girando. E isso daqui vai fazer um barulhinho quando eu passar o dedo aqui. Você gosta dessa atividade? Sim, é muito divertido. E além dessa, qual que você gosta mais? Da criação, às vezes, é realmente bem legal. Você gosta de ficar aqui? Sim. Por quê? Tem muitas brincadeiras legais, eu aprendo muita coisa. Um montão de coisa divertida. Não tem criança aqui triste, bem forçado. É prazeroso estar aqui. Tanto os pais, né, como as crianças. As crianças têm aqui uma autoestima maravilhosa. Durante quase 20 anos de existência, já passaram pelo Instituto mais de 33 mil crianças. Hoje nós temos 163 egressos, oriundos de famílias socialmente vulneráveis que estão hoje em universidade. Medicina, administração, arquitetura, biologia, outros tiveram a oportunidade de ir para o exterior. E nós estamos muito felizes que esse ano mesmo nós tivemos o resultado de um egresso nosso, Leno, que com 16 anos tirou primeiro lugar em nanotecnologia na UFRJ. E a dona Maria José, o que será que espera para o futuro do seu filho? Brilhante. Brilhante. Estamos de volta conversando sobre crianças com altas habilidades. Comigo nessa conversa a estudante Bruna Matias, a empresária Roberta Alevato, mãe da Valentina, e Cristina Delu, psicóloga e doutora em educação. Bom, gente, a gente assistiu a reportagem no bloco anterior. Para mim, o que fica mais nítido nessa reportagem é a importância realmente de ter um espaço para essas crianças, né, Cristina? Assim, de dar valor ali àquela habilidade. E aí, enquanto a gente estava aqui assistindo a matéria, eu fiz um comentário, vou até trazer aqui para a gente, porque eu levei aqui um pito muito merecido. Eu falei assim,
todo mundo tem um dom. E aí você disse, não, mas dom e alta habilidade são coisas completamente diferentes. Vamos esclarecer isso, porque realmente eu tinha essa sensação assim, será que todo mundo não tem uma grande habilidade a ser desenvolvida? Não é nada disso. Todo mundo tem o dom. E todo mundo pode transformar esse dom em talento. Tem teórico na psicologia que fala sobre isso. O problema é como vai ser esse meio, como vai acontecer o desenvolvimento, como cada um vai trabalhar a sua potencialidade. Então, a gente sabe que existem pessoas que vão fazer muito esforço e não vão conseguir ter um talento reconhecido socialmente. E existem pessoas que não vão fazer esforço nenhum, só o fato de estarem expostas a uma situação executiva já vai dar a elas a oportunidade de mostrar a grande potencialidade que elas têm. Também depende muito da área, Na área do desenho, por exemplo, é isso. Às vezes a criança não tem acesso ao lápis e ao papel. Você não sabe que ali tem um grande desenhista. E você tem uma criança que só tem um lápis de cera preto. Ele faz daquilo ali a arte da vida dele. Faz um baita desenho cheio de vida, né? Cheio Só no de preto. vida, pequenininho. Eu quero observar aqui que a muito Bruna fora. está aqui ao longo do programa, principalmente quando a gente fala das questões voltadas para as comunidades, né, Bruna? Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa realidade das comunidades, da sua vivência e desse desperdício de talentos que a gente tem, né? Essa perspectiva assim, que algumas pessoas têm de que basta querer que todo mundo consegue. E aí uma criança com uma alta habilidade numa comunidade, como é que fica? Como é que é essa angústia? É complicado porque, como eu falei antes, não tem esse olhar. Hoje eu estou no ensino superior, mas ter a vontade de chegar no ensino superior é algo muito distante. Você não acredita que você vai conseguir chegar. É muito obstáculo, né? É muito obstáculo, não é uma corrida justa. Não é um ponto de partida justo para todo mundo, entendeu? É muito difícil você entrar numa corrida que tem alguém na metade e você está no início da... Tem que querer muito mais do que uma criança que está com tudo ali, né? Lógico. Sim. Só uma observação assim, a gente vive num contexto escolar em que o projeto pedagógico unificado é, aos 7 anos você aprende a ler, aos X você aprende a somar 1 mais 1, e a criança que não vai nesse tempo, ela está fora, né? Ou vai à frente ou vai para trás. Como é que foi essa experiência de pular o ano para Valentina e que sensações, que desafios internos ali a família teve que lidar? Assim, para fazer isso acontecer? Nós não viemos de comunidade tudo, mas também não temos a alta classe. E foi muito difícil, porque todas as escolas, nenhuma queria comprar essa briga, né? Essa briga comigo. Então, primeiro eu tive que laudar, né? Pegando todos os recursos que eu tinha, porque eu não tinha onde laudar minha filha. E eu conheci uma profissional que fez, percebeu, laudou. E com isso eu comecei a batalhar nas escolas, mas todas as escolas bateram a porta. Todas. Aí eu encontrei no balé da minha filha, encontrei uma diretora de escola, falou assim, leva ela na minha escola, vê se ela acompanha. Vou colocar ela na classe acima, no caso era pré-escola 2, se ela acompanhar está tudo certo. É claro que ela acompanhou. É claro que ela acompanhou. Então essa única diretora foi quem me ajudou, quem me estendeu a mão, porque senão eu ia partir para a justiça. Porque eu tinha o direito. E ela... Tem o direito, né, Cristina? Isso é constitucional, né? Quando a escola não cumpre, o caminho é o Ministério Público, porque a Justiça vai dizer para a escola aonde ela vai colocar a criança. Porque o Ministério Público vai trabalhar com o parecer do profissional especializado. E ali vai estar dizendo a indicação, provavelmente, da aceleração de estudos. Essa questão ela é muito importante, porque a escola não está habituada a analisar o lugar que a criança ocupa na escola no capítulo 5 da LDB. Então, quando a criança tem altas habilidades ou superdotação, LDB, Lei só de pra Diretrizes e Bases da Educação, é ela quem legisla e regula a vida na escola no Brasil. Então, ela é uma lei federal que se adequa, se regulamenta no estadual e no municipal, no público e no particular. Então, se a escola não entende que uma criança superdotada ela tem um capítulo só para ela, que é o capítulo 5, ali diz que ela tem direito à aceleração de estudos e que ela pode terminar o seu curso, qualquer curso, em menor tempo. Isso nem é tão subjetivo assim, né? Porque na hora que faz uma prova, isso fica muito claro. Mas eu necessitei, no meu caso, eu necessitei, porque ela estava se sentindo mal já entrando em uma depressão. Com 7 anos de idade? Não, menos com 3 anos.
Porque ela já estava muito além, enquanto as crianças ainda estavam aprendendo a falar, ela já estava muito além, já se alfabetizando sozinha, né? Com 3 anos, ela já lia silabicamente, já escrevia, ela já fazia coisas, desenhava perfeitamente. Então, você imagina uma criança que já lê e escreve fluentemente aos 3, 4 anos de idade, Tem que esperar até os que é 7 obrigada para a ser turma chegar. matriculada aos 6 no primeiro ano para aprender essas habilidades. Para voltar. Como Ela é que vai fica o ficar emocional 200 dessa criança, dias né? letivos Nossa. contida, porque ela não vai poder expressar o que ela sabe e ela não vai poder usufruir do direito público que ela tem de aceleração de estudos. Então, é necessário que as escolas tomem conhecimento por si só. Não precisava laudo de especialista se a escola tivesse feito a avaliação pedagógica. Você tem Como a uma gente falou criança aqui anteriormente, a questão emocional está o tempo todo Sim, ali, o né? tempo todo ali. Então, se a escola faz a avaliação pedagógica, ela vai ver que ela tem uma criança na educação infantil. Roberta até colocou que a filha apta dela pro ficou fundamental. deprimida claramente aos 3 anos de idade, né? O que acontece? Ela é do final do ano, então prejudica ainda mais, porque ela é dia 28 de novembro. Então, quando eu consegui, ela reviveu. Foi uma coisa, assim, absurda. Ela reviveu, ela renasceu. Agora, me fala uma coisa, Bruna, a internet chega como para essa... Quer dizer, a sua geração já é uma geração cibernética, vamos dizer assim, né? A partir da sua geração. Você acha que a internet tem esse espaço, de alguma forma? Você reconhece um espaço para essas habilidades motivado na internet? Sim, eu acho que a internet ajuda bastante, porém, como a gente sabe, não é todo mundo que tem condição de ter internet em casa. Então... Até nisso se fica tem a dificuldade. diferenciado, Tanto né? que na minha época, que eu tive a oportunidade de participar do projeto, outros jovens também estavam junto comigo e acabaram desistindo por ter que arrumar um emprego para ajudar em casa a família. Ou até por não ter essa facilidade de Não acesso, ter, né? então acaba ficando limitado. Então, mesmo tendo a internet ajuda muito sim, mas Se não tiver acesso, não adianta nada, não né? é só isso. É impressionante isso, né, gente? É uma discussão super necessária. Agora, Roberta, você tem um grupo nas redes sociais de pais. Qual é o assunto central ali? Que tipo de questões são levantadas entre mães e pais com essa mesma vivência? Eu pertencia no Facebook um grupo de altas habilidades, uma advogada de São Paulo, que ela tem 2 filhos autohabilidosos. E mesmo ali eu não conseguia buscar aquilo que eu queria saber, que eram mães com crianças que tinham altas habilidades, eram testadas, enfim. E eu queria saber essa realidade, porque tinha muita coisa assim, que você conversa com uma mãe dentro da escola, como é que você vai conversar com uma pessoa que não passa a sua realidade? É difícil, é a minha percepção de como é que é o mundo da minha filha, como é isso, e como eu levo isso, como eu trabalho com ela, como é a vivência dessa criança, porque tudo dela... Como você aproveita e como você protege a sua filha ao mesmo porque tempo, né? aos 5 anos minha filha falou assim, mamãe, vou sair desse balé aqui porque esse balé não tem técnica. Ai, meu Deus. Como é que ela consegue ver essa técnica? Então, mamãe, as meninas ficam brincando, eu não quero brincar de boneca, eu vim aqui para aprender. O que você acha disso, Cristina? Assim, essa questão também da infância, onde é que fica a infância dessa criança? Essa é a infância, dela, né? Ela não A vai ter diversão outra. dela- a diversão Ela não dela vai é ter aprender, outra né? infância. Então você diz para ela assim: desliga o botãozinho do balé e vamos sentar aqui para brincar com essa bonequinha. Não é essa a realidade cognitiva Aceitar dela. o que a criança está propondo, né? Exatamente. Aí eu montei um grupo, né, Mães de Altas Habilidades SD, e aí somos 20 mães, 5 já saíram, enfim, e muitas coisas que passam com um, passou com outro, passou com outro, passou com As outro. coisas são que é comuns, fundamental, né, né? Roberto? E sim, Esse agrupamento é super importante. Eu estou caminhando para o final do programa com vocês, gente, até para a gente já ir finalizando. Esse conjunto é importante, né, Cristina? Assim, alunos que se reconhecem, seja qual for a habilidade que precise, que venham a desenvolver, né, se encontrarem e poder trocar. Ajuda pra caramba no desenvolvimento da Ajuda família, muito. né? A troca ajuda Esse muito. suporte familiar que é super Então, na importante. UF a gente tem curso de inverno e de verão, que é uma estratégia que a gente tem de reunir superdotados de cidades diferentes, de escolas diferentes, para que eles possam se reconhecer. Esse ano nós tivemos um grupo de crianças entre 9 e 11 anos de idade, que ao perguntar às mães qual é a área de interesse do seu filho, era quase que comum, astrofísica. Como é que um menino que mora em São Gonçalo, mora em Itaboraí, tem como meta profissional o desejo de conhecer a astrofísica? Isso não faz parte
do universo deles. Então, você dizer para essa criança, meu amiguinho, você vai ter que ter uma outra infância. Você é estranho. Vamos jogar bola lá fora? Não, Verdade. Mas vamos refletir sobre isso para a nossa sociedade andar para frente, sempre com essas iniciativas. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui com a gente hoje no programa, Obrigada, trocando você essas também. experiências super importantes. Obrigada, obrigada. gente. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Quer participar do nosso programa? Entra lá na nossa página no Facebook, curte e envia uma mensagem para a gente. Eu te espero na nossa próxima conversa. Até lá!